fechar nossos olhos. Com
Senhor Jesus, mais uma vez, com gratidão em nossos corações, reunidos em Teu nome, em Teu nome tudo é possível. Amém, Senhor. Em Teu nome é que já tem sido consagrado esse lugar. Amém. E também nossas vidas. E tem sido dito por último que grande é o meu Deus. O Senhor é grande, o pecado é nada. Aleluia. O Senhor é grande nas nossas vidas, não há incredulidade, não há espíritos para combater o Senhor que é grande e poderoso em obras e maravilhas. O Senhor é tão grande, capaz de submeter a um ser tão humilde. Amém. E manifestar em tal simplicidade. Amém, Senhor. Que o mundo não pode vê-lo, mas o crente, aquele que o Senhor escolheu da semente real de Abraão, pode conhecer o Senhor no poder da tua ressurreição, Pai. Amém, Senhor. Por isso nos encontramos nessa noite. Amém. Não porque vamos tirar uma página para um outro ano, mas o Senhor é grande e poderoso. E sendo Deus grande e poderoso, o Senhor nos guardou até aqui. E o Senhor aperfeiçoará a sua obra que o Senhor começou na nossa vida. Estamos confiados nas tuas promessas. Tomaremos a tua palavra nessa oportunidade, Pai, para lê-la. E confiamos que o Senhor possa vivificar ela a nós, possa trazer ela uma realidade de tal maneira que possamos reconhecer que o Senhor é grande e outros saberão que o Senhor é grande Deus e fez uma grande obra em cada uma das nossas vidas, ó Pai. Abençoa meus irmãos presentes aqui, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado. Cada um tem se esforçado para chegar distante, de perto, da tua graça, da tua misericórdia e as tuas grandes promessas possa se cumprir na vida de cada um de nós, ó Pai. Nós entregamos tudo que será feito nesse lugar, tudo que será falado, ó Pai, tudo que será lido, ó Deus, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, vivificar cada palavra dita, falada aqui, Senhor, cada louvor, tudo que for feito, possa ser para a honra e glória do teu nome. Amém. Que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos uma vez mais nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor esteja conosco. Estamos gratos de estar reunidos nessa noite. O irmão João está conosco. Ele conseguiu vir com sua família, nossa irmã, suas duas filhas. Estamos alegres por vocês estarem conosco nessa oportunidade. Nessa virada de ano, eu fui ao Mato Grosso, nós fomos ali, vocês sabem, tivemos uma parte de nós ali, né? Compartilhando o aniversário da irmã Rebeca, que o irmão João fez eu pregar todos os cultos lá. Ele também não vai ter férias aqui. Somente hoje, eu creio que Deus colocou algo para me dizer. Mas a partir da manhã ele vai começar a trabalhar. Acabou as férias dele. Então, graças ao Senhor por isso, né? Quando nós temos a oportunidade de fazer algo para o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero começar nessa noite no livro de Gênesis, capítulo 22. Eu peço que você entre em espírito, você tome a Deus em sua palavra. Agora são 10h05 no relógio. Nós vamos orar, virada do ano, nós temos feito isso como de costume. Ir até meia-noite, orar, passando o ano em oração. Então, ter nossa confraternização de hoje, de amanhã também, culto pela manhã. Vamos começar amanhã às 10 horas, máximo 10h30, 10h30 da manhã. Amanhã às 10h30 nós começamos e aí vamos no culto e almoçamos junto e ficamos o dia inteiro junto, como nós temos sempre feito. Eu estive falando com o pastor Kleber e o pastor Alex, e ambos desejaram um Feliz Natal para a igreja, atrasado, e também um Feliz Ano Novo, que Deus abençoe. O Alex desejou que
dissesse para a igreja que um feliz ano novo caloroso, com grande amor que ele teve, de passar apenas um momento aqui, mas ele disse que ele tem lembrado de nós. Ele quis que cada um soubesse, o pastor Alex. E o pastor Cleber talvez consegue vir para o final de semana, talvez ele quer vir, ver o irmão João também, está conosco aí. Vamos esperar que Deus conceda isso. Teremos culto sexta-feira normal e domingo vamos continuar nesse tempo, amém? Amém. É capítulo 22 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 22. Você que me acompanha sabe que geralmente eu estou lendo o livro de Gênesis. Eu creio que Mombrana disse que esse é o livro semente. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 10 do capítulo 22 do livro de Gênesis, princípio, início, onde Abraão estava entregando seu filho. Nós entendemos que isso é um tipo, uma figura, mas as expressão tomada da palavra e usada pelo irmão Brana na mensagem possuindo as portas do inimigo. Nós vamos tomar isso. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhes brandou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada. Escute isto, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor brandou Abraão pela segunda vez desde os céus. E aqui é onde nós vamos tomar nossa mensagem essa noite. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu. Amém. E como a areia que está na praia do mar. Amém. E a tua semente possuirá as portas dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deixa acertar. E Deus, autor dessa palavra, Ele que através de seus profetas escreveram esta palavra, possa acrescentar as suas bênçãos em nossos corações. Eu estou com 3 mensagens, vocês têm, quer lê-la depois. Chama-se Possuindo as Portas do Inimigo, esteja certo de Deus, e esta mensagem, fé. São 2 mensagens pequenas com o título de fé. Amém? Amém. Possuindo as portas dos inimigos, esteja certo de Deus, e fé. Amém? Amém. Agora, nessa mensagem, possuindo as portas do inimigo, que é o texto que eu tomei, que é a leitura da Bíblia, você observa as Escrituras, e o Senhor, o anjo do Senhor é o Senhor, lembrando que um anjo do Senhor não é o Senhor, mas o anjo do Senhor é o Senhor. Você observa que Abraão, oferecendo a Deus seu filho, foi o que Deus pediu que ele fizesse, e o filho de Abraão era o que ele esperou por 20 anos, e ele agora, Deus pediu que ele entregasse aquilo que era mais precioso que ele tem esperado toda a sua vida. Ele deveria entregar isso para Deus novamente, sacrificá-lo.
Você observa que há filmes que fazem isso e faz Abraão chorar e faz Sara desesperar e toda aquela emoção. A Bíblia não relata isso, mas a palavra relata que Abraão, ele obedeceu à voz de Deus. Não há relato de incredulidade, de dúvida de Abraão. Pelo contrário, diz que Deus era poderoso para até mesmo levantar o seu filho se ele estivesse morto. Agora está dizendo aqui de uma ação. O Mombrana fala nessa mensagem: possuído às portas do inimigo, as portas dos inimigos. O Mombrana diz assim: Deus nos dá provas para sermos achados dignos nele de possuir as suas promessas. Para que nós sejamos achados dignos diante de Deus para possuir as promessas, ele nos dá provas, testes. E diz o Mombrana que ele deu muitas provas para Abraão, e ele deu uma última prova para Abraão, um último teste. Por que estou dizendo isso? Porque a Bíblia garante isso. Ela usa uma expressão, uma linguagem para nós que somos finitos, para nós que somos do tempo. Mombrana diz que Deus concluiu sua obra antes que ela começasse, porque diz que o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Bem, se o cordeiro já estava imolado antes da fundação do mundo, e nossos nomes haviam sido escritos com o sangue daquele cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, conclui-se que a obra de Deus havia terminado antes dela começar. Amém. Para Deus, porque seus pensamentos são reais. Amém. Mas para nós que somos finitos, precisava que Deus a cada estação, a cada tempo viesse revelando o seu plano para que nós, seres humanos, pudéssemos compreender o plano de redenção de Deus. Então Deus expressa-se assim como você ouviu. A primeira vez que Deus, o anjo do Senhor, branda, diz assim: porquanto agora sei que temes a Deus. Quer dizer que Deus até aquele momento, você dá uma escritura e vai dizer que, então, que Deus até aquele momento não sabia que Abraão temia ele. Mas só depois daquele momento que Deus soube que Abraão temia. Essa é uma forma de linguagem para nós entendermos isso. Que as provas que Deus nos dá é para provar se nós tememos a Ele ou não. E nossas ações, diante daquilo que Deus nos manda fazer, diante daquilo que a palavra nos ordena fazer, mostrará se nós tememos a Deus ou não. Amém. É para isso que Deus dá as provas. Quando Ele dá uma ordem para nós, quando Ele nos diz para fazer algo, por exemplo, batizar em nome de Jesus Cristo, é uma ordem que Deus deu para fazer. E o homem, ao temer a Deus, ele obedece sua palavra. O temor a Deus nos faz obedecer a palavra. Diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Amém. Amém. As pessoas podem temer um homem, podem temer uma igreja, mas o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Amém. As pessoas às vezes estão dentro de um companheirismo, dentro de um sistema, dentro de uma igreja, e ela teme o homem e não faz determinadas coisas porque ela está temendo o homem. Mas quando nós tememos a Deus, diz o Mombrana, quando há temor de nós para com Deus, nós tememos a Deus de maneira que não vamos desobedecer a palavra. O profeta diz mais na mensagem a respeito: nós não vamos trazer um tropeço sobre a vida de outras pessoas. É verdade. Nós somos cuidadosos em nossas ações. Amém. O Mombrana diz assim na mensagem a respeito: eu temo minha igreja, eu temo a minha esposa. Eu não venho trazer algo que traga de tropeço à sua vida. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Observa isso. Eu sei, porquanto agora eu sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. Nós entendemos isso, é claro. Você diz: ah, mas isso era Jesus sendo entregue para ser morto. É claro. Mas aqui estava Abraão, um homem chamado pai na fé. Aqui estava Abraão, um homem que esperou o seu filho por 25 anos. Aqui estava Abraão, um homem que comia, que bebia, que dormia, que estava sobre a aflição do dia, como eu e você. Aqui está dizendo de um homem, Abraão, que havia ali uma Sodoma e Gomorra, que ele não se comprometeu com aquilo. Havia lutas, havia dificuldades em sua vida. E Deus pediu a ele seu filho. E ele não negou o seu único filho.
E se nós somos semente real de Abraão, nós não negamos nada daquilo que Deus nos pede. Uma das ações dos filhos de Abraão é que eles não negam nada daquilo que Deus pede. Por isso Jesus, quando ele veio, ele diz: aquele que não nega pai, mãe, filho, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que não tome tua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Por quê? Porque os filhos da semente real de Abraão teriam a mesma atitude de Abraão. Eles não negariam o que Deus pedisse a ele. Então, se Deus pede a nós, através da mensagem dessa hora, para que nós tenhamos determinadas ações, a forma que eu estou crendo em Deus, e que Deus reconhece meu temor a Ele, porque eu cumpro aquilo. Amém. Eu sei agora que tu teme a mim. Por que tu teme a mim, Abraão? Porque eu pedi teu filho e você me deu. Como Deus sabe que você teme a Ele? Porque Ele tem pedido a você uma vida consagrada diante dEle, e você faz. Ele tem pedido a você abandonar as coisas do mundo, e você abandonou. Amém. Ele tem pedido a você viver uma vida humilde e simples, e você está procurando viver. Amém. Ele tem pedido a você certas coisas, e você, cada vez que você ouve da palavra, você está disposto a dar mais de você, mais de você. Amém. Por isso ele chegou diante daquele homem, chamado homem rico, o jovem rico. O que farei, bom mestre, para herdar a vida eterna? Ele diz: guarda os mandamentos. Quais são? Não adulterarás, não matarás, não fazerás aquilo. Tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Olha, e maravilha, esse homem então entregou tudo para Deus. Ele não havia entregado a Deus seu coração. Por isso o Romano diz aqui: esteja certo de Deus. Deus nos dá testes e provas. E o Romano diz nessa mensagem: Deus ama nos dá provas. Bem. O Romano diz que Deus ama dar provas a nós. E na mensagem a personificação do cristianismo, o Romano diz que as pessoas estão se esforçando para obedecer o Evangelho. É verdade. As pessoas estão se esforçando para vestir corretamente. Elas se esforçam para deixar o cabelo comprido. Elas se esforçam para muitas coisas. E elas estão com isso personificando o Evangelho. Aquilo não é real. É verdade. E quando elas têm uma oportunidade, elas negam a Cristo imediatamente. Na primeira oportunidade, elas negam sua palavra. Por quê? Porque elas estão se esforçando com um entendimento assim: eu não quero ir para o inferno. Eu não vou para o inferno. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Então eu não vou fazer isso porque eu estou com medo de ir para o inferno. Esse é o intelecto. É verdade. Por que nós estamos aqui? Porque nós estamos com medo de ir para o inferno? O Brana diz assim: eu amaria Jesus Cristo mesmo se Ele me mandasse para o inferno. Continuaria amando Ele. Amém. Então estamos aqui por amor a Ele. Servimos a Ele por amor a Ele. Amém. Não por uma regra e um estatuto de uma igreja. Abraão não tinha. Abraão tinha agora uma oportunidade: negar o filho dele ou entregar. Ele tinha um livre-arbítrio, porque Abraão não foi o único homem sem um livre-arbítrio. Não existe isso. Ele tinha um livre-arbítrio de escolha, É verdade. Amém. de decisão: entregar o filho ou não. Ele me deu, por que eu tenho que entregar? Por que ele está exigindo isso de mim? Ele já me deu as bênçãos, por que eu tenho que devolver as coisas a Deus? Ele não questionou isso. Assim como nós não devemos questionar, quando Ele nos deu a vida, Ele nos deu a palavra, Ele nos tirou deste mundo de escuridão, desse mundo de sistema religioso. Ele nos deu tudo. Para que nós temos isso? Para devolver isso a Ele, devolver nossas vidas a Ele, devolver nossa palavra a Ele, devolver nossos olhos a Ele, nosso corpo a Ele. Tudo que há em nós é para a sua honra, a sua glória, para servir o propósito no qual Ele nos chamou. Amém. Essa é a única coisa sábia que eu e você fazemos quando somos trazidos a essa terra: é servir nosso Criador. As demais coisas, os homens estão perdendo seu tempo. Eles perdem tempo servindo um sistema. Irmãos, quantas vezes nós perdemos tempo servindo uma igreja, servindo um homem, servindo um sistema, uma obediência, um jugo sobre nós, e você obedece aquilo com tanta reverência. E a Deus, oh, quão difícil é sermos liderados pela palavra. É fácil sermos guiados por um sistema, é fácil ser guiado pelo homem, mas quando se trata de você ou de mim, olhar para a palavra
e permitimos que o Espírito Santo nos guie. Diz: agora eu sei que temes a Deus e não negaste teu filho. Irmão, você acha o quê? Nós aqui, nós achamos difícil negar alguma coisa? Porque ele estava entregando o seu filho. Nós temos filho aqui, não temos? Você não ama seu filho? Não, você não morreria no lugar dele? E agora aqui está um homem. Não, mas que foi um tipo para nós hoje. Depois de todo esse ano eu posso vir aqui e falar, um tipo de Jesus no Calvário. Mas ali era um homem chamado Abraão, um homem carne, um homem ali vivendo, que pegou o filho dele, que Deus deu, que ele cresceu, que amou aquele filho, e agora ele apou o filho para sacrificar. Hein? Será aquilo que você ama, você pode dar isso a Deus? O senhor vai pregar doutrina no final do ano? Eu não sei pregar outra coisa a não ser aquilo que eu leio nas mensagens do irmão Brano. Amém. Amém. Você ama teu corpo? Entrega isso para Deus. Vista-se decentemente como uma cristã. Amém. Aqui, na rua, na igreja, na sua casa, no seu trabalho. Nós amamos a Deus. Como homens de Deus, servimos a Deus em novidade de vida. Amém. Aqui, na igreja, na rua, no nosso trabalho. Amém. Amém? Você ama você? Então entrega a sua vida a Deus. Jesus diz bem assim em sua palavra: aquele que ama a sua vida, perdê-la. O segundo, ele só exigiu a Abraão para Abraão entregar o filho. Está dizendo que aquele que ama, entrega a sua vida a ele. Quem ama a Deus, aquele que quer ganhar a sua vida, ele perde. Aquele que quer perder a sua vida, está ganhando. Amém. Amém. Verdade. Quando você acha que tem direito de fazer o que você pensa, fora daquilo que a mensagem dessa hora ensina, você está achando que está ganhando a sua vida. Mas quando eu e você, irmão e irmã, deixamos de achar alguma coisa e tomamos exatamente o que Deus nos disse, entregamos nossas vidas a Ele, então aí nós estamos achando nossa vida, estamos ganhando. Abraão, entrega seu filho. Não, eu vou levar um cordeiro. Acho que meu filho, eu entregar um cordeiro para Deus é a mesma coisa. Não, irmão. Deus disse seu filho. Amém. Não vou pegar o filho de algum servo aqui e levar para Deus. Não, ele disse seu filho. Eu estou dizendo isso para você e para mim, que quando Deus diz algo diretamente para você, Ele está esperando que você obedeça a Ele. Amém. Aleluia. Ele está esperando que a igreja obedeça ao que Ele está dizendo. Se somos sementes reais de Abraão, se somos, diz o irmão Brano, porque se nós não somos, então a minha ação não vai ser como de Abraão. Mas se eu ou você somos semente de Abraão, a minha ação será exatamente como de Abraão. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos terminando um ano, irmão, e não é possível que eu e você apenas estamos esforçando e personificando um evangelho. Eu não posso crer, porque eu não posso crer para mim que eu estou me esforçando para ser um crente, porque eu estou com medo de ir para o inferno. E você está vindo da igreja porque você está se esforçando, o que você quer, mas apenas você está se esforçando. Isso não é suficiente, irmão. É verdade. Estamos terminando um ano. Eu digo, o que nós temos feito aqui durante esse ano, quais são as nossas decisões? O que Deus pediu para nós fazer e nós não fizemos? Amém? Amém. Olha isso, o que Deus diz depois da segunda vez, verso 16, eu quero seguir adiante. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Agora o Senhor faz um juramento por si mesmo, que não havia um outro maior do que Ele para que Ele jurasse. Jurou por si mesmo. Agora nós estamos nessa noite sobre um juramento de Deus. E eu quero trazer você a crer dessa maneira nessa noite para uma necessidade que você tenha. Amém. Estamos nessa noite, se você pode crer nisso que está escrito, estamos nessa noite por um juramento de Deus. Amém. Amém. E jurei, diz o Senhor, porque fizeste essa ação. Aleluia. E não negaste o teu único filho. Uma ação. Houve uma ação e um juramento de Deus, e ele viu uma ação desse homem da fé, Abraão. Abraão teve uma atitude de Deus, e Deus disse: eu jurei por mim mesmo, Abraão, por causa dessa atitude que você teve de entregar o seu único filho. Amém. Aleluia. Deus fez um juramento. Amém. Você pode crer nisso? Amém. Diz o Mombrano: esteja certo de Deus. Se você estiver certo de Deus,
Ele terá que responder às suas orações. Se você estiver certo de Deus, estiver alinhado com sua palavra, Ele terá que responder às suas orações. Deslumbrando essa mensagem, quando eu oro a Deus, Ele não me responde, eu começo a vasculhar meus pensamentos. Eu começo a vasculhar as minhas ações. Eu vou para a minha casa e mantenho meus olhos na Bíblia e a minha vida para comparar com a palavra. Porque se eu estiver certo com Deus, certo com sua palavra, Ele terá que me responder a sua palavra, porque Ele me fez um juramento. Amém. Aleluia. Amém? Aleluia. Aí diz o Mombrano, aí quando você ora, Ele não responde. Se você é da semente real de Abraão e você está certo com Deus, a tua fé não ficará nada menor do que quando você orou a primeira vez. Você manterá crendo. Porque você sabe que Ele responderá a sua oração. Mas primeiro diz o Mombrano, esteja certo com Deus. Sua vida possa preencher os requisitos daquilo que Ele tem falado com você. Diz o Mombrano, o que necessitamos hoje não é uma abundância de coisas materiais. Eu não tenho isso. Não necessitamos de igreja mais grande, não necessitamos de congregações mais grandes, não necessitamos mais de rádio ou televisão, não necessitamos de mais essas coisas. Mas o que necessitamos hoje, para ser espirituais, é uma pessoa que seja humilde a si mesmo, se humilhe a si mesmo diante de Deus, ainda que não tenha um centavo, e que ore até que o espírito por dentro está satisfeito com a vontade de Deus. Então um avivamento tome o lugar e o interior de seu coração, que mude as suas atitudes a uma atmosfera que essa pessoa possa viver. Se a sua atitude está correta e você pode aproximar a Deus até que você possa sentir a presença de Deus no interior do seu coração, você permanecerá em sua fé. Amém. A Bíblia nos diz que Abraão fortificou na fé, não enfraqueceu. Nós começamos um ano, 12 meses atrás, e hoje, a minha ou a tua fé enfraqueceu ou fortaleceu? A minha vida e a tua vida se fortaleceu ou enfraqueceu? Você tem se tornado um cristão ou tem se tornado uma pessoa formal e distante de Deus? Tem você lido mais ou menos? Tem você orado mais ou menos? Enfraquecemos ou fortalecemos? Amém? Amém. Abraão fortaleceu na fé. Abraão não fortaleceu na igreja dele, não fortaleceu de Mombrana, dependendo do pastor dele, dependendo do vizinho dele, por causa que Ló foi para Sodoma, por causa que Ló não sei o que. Abraão estava fortalecendo uma promessa de Deus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Não importa as pessoas ao teu lado, eu estou dizendo da semente real de Abraão. E se você é uma semente real de Abraão, você vai se fortalecer quanto mais difícil for. Amém. Quanto mais o ventre de Sara estava morto, e quanto mais Abraão estava morto para gerar qualquer coisa, ele estava mais crendo em Deus. Amém. Você tem essa fé de Abraão? Deus jurou por si mesmo, porque tu fizeste esta ação e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Amém. Como eu vou possuir as portas dos inimigos? Foi o que eu disse. As provas que Deus nos dá é para que nos encontrarmos dignos de possuir as portas dos nossos inimigos. Amém. Toda semente de Abraão recebe essa prova final. Há um teste final, eu já tenho falado disso em uma outra oportunidade. Há um teste final para a igreja. Qual é o teste final, irmãos? A obediência plena da palavra. Nós temos ouvido o Evangelho, nós temos ouvido mensagem após mensagem, nós temos ouvido Deus falando através de seu profeta, nós temos ouvido muitas coisas, irmãos, mas precisa isso ser misturado com fé. Amém.
As coisas que nós ouvimos precisam ser misturadas com fé. E jamais, irmãos, poderá haver incredulidade e fé atuando no mesmo lugar. Jamais você pode crer e duvidar. Você entende isso? Amém. Vou dizer isso. Você pode sofrer um choque do inimigo, mas lá na tua alma a fé não será abalada. Amém. Senhor. Amém. Jó chegou a dizer: maldito é o dia que eu nasci. Ele estava em grande aflição humana. Mas quando a mulher dele disse: amaldiçoa seu Deus e morre, ele disse: tu fala como uma mulher louca. Amém. O que ele disse quando ele perdeu tudo? Deus deu, Deus tomou. Bendito é o nome de Deus. Amém. Aquilo não foi do exterior de Jó, aquilo foi da alma de Jó. Aquilo não foi da boca para fora de Jó, aquilo foi do coração, do interior da vida de Jó. Né, irmãos? Amém. É verdade. Porque senão seria uma murmuração. Imediatamente ele havia negado a Deus. Olha a vida de Jó. Observa a sua paciência. Sabe o que diz o irmão Branham? Jó. Sabe o que diz o irmão Branham? Jó estava paciente. A paciência de Jó era paciência para com Deus. Jó foi paciente para com Deus. Abraão foi paciente para com Deus. Ele aguardou com paciência até o tempo que Deus pudesse responder a ele. Amém? Amém. E o Romano diz: na estatura do varão, o Romano diz: aquela paciência é a tua paciência para com as promessas de Deus. Não, pessoal, o homem é tão paciente, ele tem paciência. Não é essa paciência, não. Não é. É a tua paciência de aguardar que as promessas de Deus se cumpram. Amém. Aleluia. Verdade. Amém? Observa então. Quando Deus viu a fé de Abraão em ação, então ele fez o seu juramento. Oh, irmãos, eu posso pensar para os dias que nós estamos vivendo, irmão. Quando Deus pode ver a nossa fé em ação, Ele possa ver nossa obediência à palavra em ação. Você está crendo na palavra? Você está crendo no que ensinou o mensageiro? Então você toma ação, você obedece aquilo. Então há um juramento que segue isso. Que nem as portas dos teus inimigos, nenhuma delas pode se parar diante de você. Nenhum dos seus inimigos pode fazer frente à tua fé quando você tem uma fé genuína em sua palavra. Amém. Você pode crer nisso ou duvidar agora em sua mente? Ou você está raciocinando para entender intelectualmente como que isso funciona se eu sou humano? Pronto, você perdeu aí mesmo. Deus não está pedindo para você entender intelectualmente, Ele está pedindo para você crer nisso. Você compreende o que eu estou dizendo? Amém? E ele jurou que a semente de Abraão possuiria as portas dos seus inimigos. Então quando Deus viu uma ação, ele jurou por si mesmo que sua semente possuiria as portas dos seus inimigos. Amém? Agora veja, quais são os seus inimigos? Eu vou possuir as portas dos meus inimigos, mas qual é o meu inimigo? Para que eu possa possuir isso. Possuir, ter domínio, governo, controle. Qual eram os inimigos do povo de Israel que Deus deu nas mãos de Josué? Para ele possuir as portas. Ali no natural, não é? Os amorreus, os heveus, os heteus, os jebuseus, os cananeus, são 7 povos diferentes. Josué e aquele povo tinham que possuir 7 nações diferentes. Todas aquelas nações foi dada para que aquele povo de Josué possuísse ela. Escute isso. Não interessa se a muralha de Jericó era tão grande que não podia destruir. Não interessa se havia guerreiros gigantes. Deus disse: você vai possuir as portas dos seus inimigos. Onde você não puder fazer, eu derrubo. Onde você não fazer, eu faço cair pedra no céu e matar. Onde você não pode guerrear, eu faço com que o sol pare. Eu darei fé para você agir. Mas você possuirá as portas dos seus inimigos. E não haverá nada para impedir que você o faça. Mas as muralhas são grandes. Mas há uma promessa: eu possuirei as portas dos meus inimigos, e ele está aí no meu caminho, e essa muralha terá que ceder. Amém. Senhor,
Se escurecer, eles vão se reunir e o exército deles se fortalecerá. Josué olha sob divina inspiração e diz: sol, para, lua, fique onde você está até que a guerra termine. Para nós possuirmos as portas dos nossos inimigos, Deus tem parado o tempo. Deus tem estendido longanimidade para mim e a tua vida, para que você possa possuir a porta dos seus inimigos. Enquanto nós falamos sobre isso, quais são os seus inimigos hoje? Você sentado aqui, irmão e irmã, poderia você nomear seus inimigos? Poderia você, irmão, examinando a tua vida, nomear, escrever quais são os seus inimigos? Qual é o teu inimigo hoje? Você sentado aqui, você diria: irmão Anderson, eu tenho um inimigo. Eu mesmo. Eu tenho um inimigo, meu filho. Eu tenho um inimigo, irmãos, as coisas do mundo. Eu ainda tenho um inimigo que batalha fortemente comigo, a minha incredulidade. Qual é o teu inimigo nessa noite? Eu tenho um inimigo. Eu devia fazer certas coisas, mas há um medo. É teu inimigo. Se você tem medo de alguma coisa para você fazer para Deus, esse inimigo é muito grande. Tem complexo? É um inimigo. Amém. Há coisas que você se esforça humanamente para tentar. Eu não quero, eu sou um crente, eu não posso ter isso. Esse é um inimigo. É verdade. Ele está grande. Se você tem um inimigo, está dizendo a palavra que nós lemos: eu juro, Abraão, pela tua ação, que tua semente que virá depois possuirá as portas dos seus inimigos. Josué possuiu 7 nações diferentes, guerreiros, homens de guerra, com escudo, com fortalezas, porque Deus havia dito: tu virá aqui, Abraão, por semente depois de 400 anos peregrinará em terra estranha, eles voltarão para cá, eu entregarei a vocês os heveus, os heteus, os perizeus, os cananeus, todas essas nações serão entregues ao teu povo. E eles por fé marcharam, e não houve um Jordão cheio, não houve muralha, não houve guerreiro, não houve gigante que pôde parar diante de um exército de filhos de Deus que creram na promessa. Amém. Eles possuíram as portas dos seus inimigos. Amém. Você pode crer nisso? Amém. Deus fez um juramento, irmão. Eu não estou falando de um pastor que vinha em algum lugar e disse: olha, eu juro, igreja, que eu vou ser um bom homem, vou pregar o evangelho. Não, irmão. Nem estou falando de um juramento que nós fazemos às vezes num casamento. Eu juro, eu prometo amar essa mulher, servir, não sei o que e tal. Não é isso, irmão. Esses homens falham. Eu estou falando de um Deus que não falha. Aleluia. Eu estou falando de um Deus que não pode mudar a sua palavra. E ele fez um juramento por si mesmo, que a semente de Abraão que viria possuiria a porta dos seus inimigos. Não é uma igreja, não é um sistema que jurou seguir uma regra. Não, irmãos. É um Deus eterno. Diz: eu juro, Abraão, por essa ação que você fez, e essa será a ação que cada um da tua semente fará, obedecer aquilo que eu ordeno. Então você observa como esses homens iam, e ele então começou a dizer isso: vocês possuirão um inimigo ali. Qual inimigo? Os heveus, os heteus. Por que Abraão não podia possuir aquela hora? Deus diz, Deus responde, Deus diz: olha, Abraão, agora ainda não, porque o pecado desse povo, o cálice de juízo ainda não transbordou. Mas chegará um ponto que a abominação deles vão transbordar. Então será o tempo que Josué, que a tua semente irá invadir e destruir aquela terra. Amém, irmãos? Olha que bondade de Deus. Deus não destrói o ímpio porque ele há um cálice de juízo que deve transbordar antes que o juízo caia. Você acha que o juízo não caiu por quê? Porque há um tempo e Deus aguarda, e quando chegou o ponto daquelas nações serem destruídas, Deus enviou o seu exército para destruir. Aquilo era natural, não é verdade? Você vê que muitos dos filhos de Deus possuíram as portas dos seus inimigos. Um Daniel possuiu, um Sadraque, Mesaque e Abednego possuiu. Eles possuíram a porta dos seus inimigos. Eles não se idolatraram, não profanaram o nome de Deus. Amém? Viveram dentro de uma Babilônia, dentro de uma adoração pagã.
dentro do sistema caído, dentro de uma completa perversão, mas eles eram homens livres para servir a Deus. E você não está obrigado a servir nada desse mundo. Se você ou eu podemos crer no poder de Deus, nós somos homens e mulheres livres para servir a Deus. Jesus diz bem assim: aquele que o Filho libertar verdadeiramente será livre. Amém. Então nem o inimigo pode ter governo sobre sua vida, irmão e irmã, nem pensamentos. Você pode crer nisso, você não pode ser dominado por pensamentos. O velho homem não pode mandar mais em você. Aquela natureza herdada dos seus pais não pode governar você mais. Tem que haver algo sobrenatural que governa você, chamado o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Como Deus faria isso? Ele tinha que projetar uma promessa para entrar dentro do ser humano, para esse inimigo que ele havia de vencer. Amém, irmãos? Você crê nisso? Vamos lá, Ezequiel. Vamos ler algo aqui. Vamos ler em Salmo, algo. Nós temos tempo para isso, né? Vocês querem comer? Salmo 51, a partir do 9, a partir do verso 7. Rapidamente, vê se nós conseguimos. Verso 4, rapidamente. Salmo 51, se você encontrar, eu estou lendo aí, a partir do verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando jurares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe, todos nós. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde as tuas faces dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Então não há desculpa. Não, eu sou formado em iniquidade. Você sabe, o homem é assim mesmo, nós temos falha, eu sou assim mesmo. Você sabe, todos nós somos assim. Só lá, não, irmãos. O salmista diz: eu fui formado assim, Senhor, mas o Senhor gosta do íntimo do coração do homem puro. Renova, limpa, purifica, eu serei limpo. Transforma meu interior, eu serei uma nova criatura. Renova meu coração, coloca o Espírito novo em mim. Não te aparte de mim, teu Espírito Santo, e eu serei uma criatura que vai dar testemunho a outras pessoas que o Senhor reina e vive no meu coração. Nossas coisas herdadas, nossa natureza herdada, nossos pais, irmão, não é desculpa. As suas provas não são desculpa para você não mudar. Não interessa nem que ponto o que tem acontecido na tua vida, ou na minha vida, ou na vida de cada um de nós. Não. Eu sofri muito, por isso que eu sou amargurado. Não. Eu fui muito ofendido, por isso que eu não confio mais em ninguém. Não, fui muito traído, eu não tenho mais nenhum amigo. Não, irmão. Isso é humano, isso é eu e você podemos adquirir isso. Nós estamos falando de um Deus poderoso que reina no teu coração, que faz você vencer todas estas coisas. Amém, irmão? Não estou falando de um pastor, de uma igreja, estou falando de um Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. E Ele pode vir ao teu coração e fazer você vencer todas as barreiras. Glória a Deus. Crê você nisso? Você pode fazer isso que fez Davi? Pode você ler o verso 10 comigo? Amém. Cria em mim, ó Deus. Pode você ler isso? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém. Amém? Amém. Renova em mim um espírito reto. Amém. Aleluia. Amém. Vamos Ezequiel capítulo 11. Livro de Ezequiel capítulo 11. Ezequiel 11.
Só tem mais 1 hora e 20 minutos aí. Onze. Bem? Acharam? A partir do verso 19. 11, 19. Diz assim: e lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro dele. Amém? Amém. Eu estou dizendo, um Deus diz: eu jurei por mim mesmo, Abraão, de que a tua semente possuirá as portas do inimigo. E se ele não tivesse feito nada, o que você diria na sua mãe? Eu não tenho condição disso. Então ele diz: bom, eu vou dar um coração novo a vocês. Amém. Amém. Amém? O que você vai fazer então? Aceitar isto. Se ele disse que você possuiria, ele te dará condição para isso. Amém. Ele jurou por si mesmo. Se ele tivesse, não, você terá que fazer tal coisa. Ele disse: não, eu jurei que eu farei isso através da tua semente. Amém. Pode você crer nisso? Eu lhes darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro dele, e tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Amém. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os meus executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém. Amém. Você não pode ficar alegre com isso, irmão? Amém. Eu darei um coração puro para eles. Aqui você encontra Davi orando, e a oração de Davi estava segundo a vontade de Deus. Quando você diz: Senhor, me dá um coração novo e um espírito novo, aqui Deus está dizendo: eu farei isso com você. Eu te darei isso. Amém. Um coração puro, um espírito novo dentro dele, para que creia em minhas promessas, para que saiba que você é possuidor das portas do inimigo, para que você saiba, mesmo você nascido em pecado, gerado em iniquidade dos seus pais, não interessa a natureza que teve teu pai e tua mãe, na onde que você estava no mundo, e onde você estava enredado em pecado, quando Deus te chama, Ele completa a obra na sua vida. Não importa você gostava de Deus, você não queria ouvir a palavra, quando Ele mora na tua vida, as coisas mudam, o teu desejo muda, o teu paladar muda, você começa a gostar das coisas que são do alto. Amém. Porque Ele jurou por si mesmo fazer uma obra na vida da semente real de Abraão. Não interessa onde você estava, Ele cruza o teu caminho, te chama para a luz e começa a mostrar o mundo que você não via antes. Isso é para quê, irmão? Para a semente real de Abraão, para os filhos predestinados de Deus, aquele que Ele chamou com esse propósito. Eu penso, quando Deus fez aquele juramento, Ele sendo um Deus de mente eterna, Ele pôde olhar para a tua vida, irmão. Amém, Senhor. Já pensou nisso? Assim como Ele no Calvário, Ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Assim como Ele disse: está consumado. Amém? Amém. Ele pôde projetar isso em sua mente e ver nossas fraquezas, ver a nossa necessidade. Ele viu que você estava morrendo. Ele viu que o inimigo estava prevalecendo. Ele desceu do seu trono de glória para tomar nosso lugar no Calvário. Amém. E Ele disse: eu juro, Abraão. E Deus pôde ver toda a linhagem dos filhos de Abraão até a consumação de todo o tempo. Amém. E Ele viu nossos inimigos dessa era de Laodiceia. Ele viu o inimigo forte da concupiscência dos olhos. Ele viu o inimigo forte da concupiscência da carne. Ele viu o inimigo forte da soberba da vida. Ele diz: você possuirá a soberba da vida. Você possuirá a concupiscência dos olhos. Você possuirá a concupiscência da carne. Você possuirá as portas do inimigo da enfermidade. Você possuirá todas as coisas deste mundo. Colocará sob domínio, para que nada disso venha atrapalhar você de vencer. Amém? Crê você nisso? Amém. Eles mais serão meu povo e eu serei o seu Deus. Vamos um pouco adiante. Ezequiel capítulo 18. Deus dizendo algo aqui agora. Amém? Você diz: eu não tenho que fazer nada, não. Creio. E se você crê, você tem ação. Amém? Você crê? Como que Abraão foi reconhecido a fé dele? Ele teve uma ação. Como foi reconhecido que ele temia Deus? Ele teve uma ação.
Como se conhece que você teme a Deus? Você tem uma ação, uma atitude. Amém? Amém. Ezequiel 18. Se você tem aberto e quer acompanhar comigo, enquanto nós lemos a partir do verso 31. Agora Deus está dizendo para mim e para você. Então isso para mim. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgrediste, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. E agora? Ele nos coloca na condição de criar, de trazer em nós uma atmosfera correta. Amém. Então os dois lados têm que trabalhar juntos. Amém. Verdade. Deus que dá um coração novo e um espírito novo, e você que está clamando por um coração novo. Deus que te dá poder para vencer as portas do inimigo, e você que tem fé em sua palavra e está lutando com tua fé para vencer. As duas partes têm que trabalhar juntas. Amém? Porque não ficaria teu livre-arbítrio. Você acha que Deus rompe alguma das suas palavras? Não, irmão. As igrejas pensam, por isso eles desviam para cá, desviam para lá. Mas Deus não muda seu parecer. Nós estamos nessa noite baseados em um ensinamento profético de um profeta chamado Elias, ministério de Elias. Amém. O qual seu nome é William Branham. E é sobre este ensinamento que nós estamos baseados. A fé do pregador tem que estar baseada naquilo que disse o profeta. Amém. Você que está ouvindo tem que estar baseado naquilo que disse o profeta. Amém. Porque aquilo que disse o profeta se encontra dentro das escrituras. Amém. Amém. Cada vez que eu leio uma Bíblia, cada vez que eu leio a mensagem, eu vou dentro da Bíblia e vejo que está aí. Amém. Está na onde? Uma parte dela, em toda a palavra. Amém. Morana diz isso, e ele deu um exemplo para nós. Ele diz: quando o anjo vem falar comigo, eu vou aqui no livro e acompanho isso. E quando Deus me dá uma inspiração, diz o profeta, eu vou de Gênesis a Apocalipse. Amém. Quando eu vejo que os elementos se unem perfeitamente, eu venho e trago a igreja. São regras, irmãos. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Amém. São regras. Amém. É como você somar 2 mais 2, vai dar 5, 6, 3, 2 mais 2 dá 4. Amém. É verdade. Mas as igrejas às vezes soma, está dando 5, dando 6, dando 3. 2 mais 2 dá 7. Que matemática é essa? Não, não. Deus tem que ser exato. Amém. Se o Espírito Santo de Deus descer sobre a sua vida, você terá o comportamento que teve os santos no qual o Espírito Santo desceu. Amém. Se o Espírito Santo desce sobre uma mulher como Maria Madalena e toma ela, fará essa mulher de hoje, nessa era que nós vivemos, tão santa como aquela Maria Madalena foi depois que o Espírito Santo desceu nela. Se o Espírito Santo descer sobre um homem na condição de Zaqueu, ele terá tanto desejo de acertar Deus, e ele fará a coisa correta como fez com o Espírito Santo que for Zaqueu. Quando descer sobre um Pedro ignorante e às vezes estúpido, sem entender, fará ele tão puro, tão cheio do Espírito Santo, que a sombra desse homem estará tão ungida para curar enfermos. O irmão Brana diz bem assim: eu tenho provado em meu próprio ministério, pela unção de Deus que permanece em mim, que eu tenho ido em determinados lares aonde eles me amam e me respeitam, e eu não faço nenhuma oração ali, apenas a minha presença, e eu saio e eles testemunham que Deus curou, que Deus libertou, que Deus visitou eles. Amém. E nós estamos dizendo de um povo ungido. Ungido por quê? Ungido por que está esse povo? Por ódio? Por rancor? Por mágoa? Ungido por intrigas? Ungido por disputa para quem prega isso ou quem prega aquilo? Ou estamos ungidos por um espírito de Abraão? Eu estava discutindo com Ló: Ló, você está em Sodoma, Ló, olha o seu mundo, Ló, sai daí, Ló, você não sei o quê. Abraão estava lá, ouvindo a voz de Deus dizendo: eu juro por mim mesmo, Abraão. Irmãos, se ocupe tua vida com aquilo que Deus tem dado a você. Amém? Amém. Se ocupe tua vida com aquilo que Deus tem revelado a você. Você não poderá fazer nada por ninguém a não ser interceder. Quando chegou o tempo de interceder, estava Abraão dizendo: Senhor, se houver 10 lá, Senhor, se houver 40, se houver 50, se houver 45, se houver 40, se houver 30, se houver 10. A única coisa que Abraão podia fazer com Sodoma e Gomorra: Senhor, se houver ainda 10.
Não permita que seja destruído por esses 10. Qual seria a oração dos filhos de Abraão hoje? É verdade. Senhor, mata tudo, porque não deve ter ninguém. Não. Se houver alguém, Senhor, Amém. permita que eu vença as portas dos meus inimigos. Amém, Senhor. A graça, Senhor, para mim ir lá, como diz em Tiago, e tirar alguém que ainda está no fogo do inferno. Essa expressão está na beira do abismo da graça, tirando alguns que estão no fogo. Essa é a expressão de Tiago, tirando alguns que estão no fogo. A fé dos filhos de Abraão faz isso. Amém? Amém. Pode você crer nisso? Amém. Ai, tem que haver um espírito novo. Por isso ele esteja certo de Deus. Neste ano está terminando, irmão. Esteja certo de Deus. Esteja certo que as suas ações têm agradado a Deus. E eu quero falar isso, irmão, para você com todo o meu coração. Não vai pela sua mente. Nunca vai pelo que você acha e pensa. Amém. Deus nunca será responsável porque algum ministro pensa ou acha. Ele será responsável por uma única coisa, pelo que escrito está em sua palavra. Aleluia. Amém. Verdade. Não se engane, irmão. Miranda diz: Deus não poderia julgar nós pela metodista, pela batista, e Deus não poderá julgar nós pelo tabernáculo, sei na onde, Ele julgará nós pela palavra. Nunca pense que Ele terá que julgar nós por algum homem. Ele julgará nós pelo que escrito está em sua palavra. Nunca esteja confundido nisso, irmão. Jamais, irmão, não pode. Eu diria nessa noite, se ele fosse jogar nós por um tabernáculo ou por um ministro da mensagem, por qual deles ele julgaria? O grande, se ele julgar nós pela metodista, os batistas, os assembleanos, tudo está perdido. Se ele julgar nós pela doutrina dos nazarenos, o restante está perdido. Hein? E se ele julgar nós por algum ministro, algum ministério? Ele é ministro, então padrão, e o resto está perdido. Por isso eu dou graça nessa noite que ele tem uma regra de medir. Amém. Sua palavra. E um juiz, o Senhor Jesus Cristo, onde foi depositada a ele todo o juízo. Amém. Amém? Não é maravilhoso, irmãos? Amém. Agora aqui está escrito para mim e você, Deus está dizendo: lança de vós todas as vossas transgressões, como que transgrediste, criai em vós um coração novo e um espírito, pois que por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por quê? Você pode criar em você um ânimo novo. Você pode criar em você uma atmosfera para você vencer. O Brando disse que nós somos criadores de atmosfera. Você pode criar no teu lar uma atmosfera para Satanás não entrar aí. Amém. Você pode criar em tua mente um lugar onde o diabo não pode penetrar com pensamentos vãos. Você pode criar em você um coração puro para servir a Deus, um desejo ardente de servir a Deus, e então haverá uma resposta dos céus para responder a tua oração e o teu desejo. O que Deus está dizendo com isso? Que a semente de Abraão, elas agem, né? Eles têm ação, eles têm atitude. O irmão Branham disse, quando Deus disse para Moisés: tira o seu chapéu, não, tira a sua sandália. O Branham toma um texto tão simples: tira a sua sandália, ou seja, se humilha diante de mim, tira a sua sandália do lugar que você está pisando é sangue. Amém. Se Moisés pensar, dizer: não, eu vou tirar meu paletó, é a mesma coisa. Não, a sandália. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Amém. Aleluia. Por isso os ministros e nós que pregamos o evangelho, nós devemos ter cuidado. Muito cuidado, irmão. Porque a palavra que você está em tuas mãos diz: se acrescentar ou se tirar. Esse homem que acrescenta ou tira, ele entra imediatamente em juízo com Deus. Você crê nisso? É verdade. Isso é na Bíblia. O Morão diz que Apocalipse começa com a bênção e termina com a maldição. Aquele que lê, aquele que ouve essas palavras é bem-aventurado, e termina lá: aquele que acrescenta ou tira é amaldiçoado. Amém? Esse livro, Bíblia, revelado por essa mensagem, quando eu e você encontramos isso é uma grande bênção. Mas se nós tirarmos ou acrescentar, será maldição.
É verdade. Amém? Amém. Compreende isso? Compreendemos isso, irmão? Amém. Amém. Aqui está. Crie em você. Por que morrereis? Por quê? Por que razão? Por que? Oh, Deus está dizendo, por que razão você, Anderson, vai ficar assim? Por que razão você continuará uma pessoa amargurada? Continuar uma pessoa que não é feliz com nada? Por que razão, Anderson? Por que razão, Anderson, você vai continuar uma pessoa derrotada, uma pessoa cheia de coisas em sua mente? Por quê? Para que você ficar assim? Por que você vai continuar dessa maneira? Se você pode sair disso. Amém. Porque, irmão, irmã, nós vamos continuar esse ano que passa à frente com coisas ainda que nós já deveríamos ter deixado há anos. Amém. Por que você vai levar a bagagem embora? Por que você vai continuar com o passado? Por que você vai continuar com coisas que sucederam há alguns anos e você não consegue se livrar disso? Por que você vai continuar com algum espírito batendo aí? Por quê? Se você agora mesmo pode deixar isso. Se você agora mesmo pode crer e tomar e possuir as portas do seu dinheiro. Se você pode mover o Espírito Santo de tal maneira que você avança adiante. Por que, irmãos? Porque nós temos que ser como o mundo ainda. Porque nós temos que voltar atrás. Se eu posso ir para o meu lar e ser uma pessoa diferente. Amém. Não uma pessoa religiosa com espírito de cobertura, que eu vou numa igreja, me sinto bem, ergo a mão e posso chorar. Não,